vocês? Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham tido aí um ótimo final de semana, espero que tenham aí um ótimo começo de semana também. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre, a gente vai começar dois conteúdos, beleza? A gente vai falar sobre o Past Continuous e a gente vai falar sobre o When e o While. Então vamos lá, presta atenção, a gente vai começar falando sobre o Past Continuous. Esse conteúdo ele começa lá na página número 6 do livro de vocês, tá? Abram aí a página número 6 do capítulo 7, beleza? 6 do capítulo 7. Não me perguntem qual volume, porque se a gente estava no volume 3, e o volume 3 eram os capítulos 5 e 6, obviamente a gente vai para o volume 4, beleza? Então volume 4 e capítulo 7. Certinho? Página número 6. Então primeiro, antes de a gente utilizar o livro, prestem atenção na explicação que eu vou dar no quadro. Pessoal, o Past Continuous ele é um tempo verbal que é utilizado para indicar quando uma ação estava acontecendo ali no ato da fala, por exemplo. É como se fosse mais ou menos assim, olha. Eu estava falando, você estava assistindo, ela estava comendo. Então esse ela estava comendo, ele estava assistindo, é o Past Continuous. Em inglês, o Past Continuous é representado da seguinte forma, olha só. Subject é o pronome, né, ou a pessoa, o sujeito, que se conjuga o verbo. Verbo to be no passado, prestem atenção, aqui eu tenho was, beleza? Porque na primeira pessoa do singular, a gente fala was. Vocês já sabem disso, porque a gente já estuda, ó, desde o começo do ano. E nós temos o verbo principal. E esse verbo principal, ele é acrescido aí de ing. Por exemplo, nós temos aqui o verbo do, que é o verbo fazer. No Past Continuous, a gente acrescenta ing aos verbos. Então, o do vira doing, fazendo. Esse endo aí, em inglês, é representado por esse ing. Fazendo, comendo, assistindo. Esse indo aí é o ing. Falando, esse ando é o ing que a gente coloca no final do verbo. Beleza? Então, eu tenho esses exemplos aqui no quadro. Olha só, prestem atenção. I was doing, eu estava fazendo. You were doing, você estava fazendo. He was doing, ele estava fazendo. She was doing, ela estava fazendo. We were doing, nós estávamos fazendo. You were doing, vocês estavam fazendo. They were doing, eles estavam fazendo. É o que vocês vão fazer agora. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo e vão copiar isso aí que está no quadro no caderno de inglês de vocês, beleza? Então deem uma pausa. Vocês já deram uma pausa, já copiaram o exercício. Então agora peguem os livros aí de inglês, tá? Na página número 6 a gente vai fazer essa página juntos, certinho? Página número 6. Pessoal, na questão número 1 diz assim, olha essas sentenças aí no passado contínuo, né, no Past Continuous, e complete as regras sobre a estrutura desse tempo verbal. Preste atenção aí nas palavras, né, nos verbos que estão em destaque, em negrito. Eu tenho nesse retângulo azul, eu tenho uma frase. Eu tenho uma sentença, vamos colocar assim, uma sentença. Eu tenho uma sentença que diz assim, Soon the pair was encouraged all the brave buddies to take the plunge. Reparem que nessa sentença eu tenho aí was encouraging. Was encouraging quer dizer estava encorajando. E aí pergunta o seguinte, the past continuous is formed by the verb. Aí vocês vão completar aí na primeira lacuna. Só vou apagar aqui o quadro. Novamente, a gente está respondendo a número 1 aí, questão número 1. A gente vai responder essa lacuna aqui. Nessa primeira lacunazinha aí, bem pequenininha, vocês vão completar com a palavrinha be. Beleza? Por quê? Porque o past continuous é formado pelo verbo to be mais verbo principal com ing, beleza? Então, na segunda lacuna aí, vocês vão completar com ing. Completem aí. Essa é a resposta da número 1, beleza? Então, as duas lacunas, essas são as respostas. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz assim, leia aí os usos em relação ao past continuous. Qual desses aí estão de acordo com a atividade número 1. Nós usamos o past continuous para, aí eu tenho 3 opções. A primeira opção diz que nós usamos o past continuous para dizer algo que estava em progresso
em um tempo específico no passado e que ele estava ocorrendo durante o ato da fala. É isso que diz na primeira opção. Na segunda opção diz que é usado para indicar duas ações que estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. E a terceira opção diz mais ou menos assim, olha, que o past continuous ele é utilizado para descrever uma ação que estava em progresso quando outra estava acontecendo, que nesse caso, uma ação mais longa no passado contínuo foi interrompida também no passado. Dessas três alternativas, pessoal, a primeira está correta, beleza? Então marquem aí na número 2 a primeira alternativa, essa que diz aí, to say that something was in progress at a particular time in the past. Beleza? Essa primeira aqui é a resposta. Então marquem um X nela, belezinha? Então vamos lá. E aí eu tenho aqui, pessoal, nesses 3 retângulos azuis, as estruturas aí do past continuous. Como assim as estruturas? Eu tenho uma forma afirmativa, negativa e interrogativa. Como que eu faço perguntas? Como que eu afirmo no passado? Então vamos por partes. No livro diz assim, olha, a forma afirmativa ela é feita com pronome ou sujeito, mais verbo to be no passado, mais verbo principal com ing. Aí eu tenho um exemplo aí, olha. I was walking at the park. Olhem só esse exemplo. I was walking at the park. Eu estava caminhando no parque. Então reparem que essa frase, pessoal, ela se estrutura da seguinte forma. Olha só, ignorem os latidos, beleza? Eu tenho aqui, ó, subject, que é o pronome, né, o sujeito. Eu tenho o verbo to be no passado, was, primeira pessoa do singular. E eu tenho o verbo principal com ing, que é o walking. Ó, é o verbo principal, que é o verbo caminhar, walk, mais ing. Walking, caminhando, beleza? Eu estava caminhando no parque. Essa é a forma afirmativa, beleza? Como que eu faço? Deixa eu ver o segundo tópico. O segundo tópico diz forma negativa. A gente vai passar essa frase para a forma negativa. Como que eu passo essa frase para a forma negativa, pessoal, no past continuous? É muito fácil, é muito simples. Eu venho aqui, ó, repito o sujeito, por exemplo, e o verbo to be no passado. I was. Aí o que acontece? Eu vou colocar o not depois do verbo to be, ó. I was not walking at the park. Eu não estava caminhando no parque. Viu como é fácil? I was not walking at the park. Eu não estava caminhando no parque. Essa é a forma negativa. Porém, tem uma outra maneira de se fazer essa forma negativa. Que outra maneira seria essa? Simples, muito fácil. Eu vou contrair, ou seja, eu vou juntar esse was com o not. Prestem atenção, olha. A mesma frase, porém de uma maneira diferente. I wasn't. Tá vendo? Ó? Wasn't é a junção do was com not. I wasn't walking at the park. Eu não estava caminhando no parque. Beleza? Então essas duas frases aqui estão na forma negativa. Certinho? Agora a gente vai para a forma interrogativa. Como que eu faço perguntas, pessoal? Com past continuous. Ó, lembrando que quem quiser copiar o que eu estou escrevendo aqui no quadro é só dar uma pausa no vídeo, certinho? Então vamos lá, eu vou só reescrever a frase na forma afirmativa. Ó. I was walking at the park. Eu estava caminhando no parque. I was walking at the park. Como que eu vou fazer? Como que eu vou transformar essa frase numa pergunta, forma interrogativa? Pessoal, é muito fácil. Se aqui eu tenho uma forma afirmativa, na forma interrogativa, eu coloco primeiro o verbo to be na frente, depois eu venho e coloco o sujeito, né, o pronome, e repito o resto da frase. Ó. Walking at the park? Was I walking at the park? Eu estava caminhando no parque? Viu como é fácil? Então, na forma interrogativa, eu inverto a posição do verbo com o pronome, né, o verbo e o sujeito, e aí formo uma pergunta. Was I walking the park? Eu estava andando no parque? Beleza? Então essa é a forma interrogativa. Pois bem,
Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para a página número 7, beleza? A gente vai falar de man e while. Desculpa, when e while, página número 7. Prestem atenção. When e while, pessoal, são duas palavrinhas que são utilizadas em frases no passado, beleza? Tanto no passado simples quanto no present continuous. When e while. A gente vai traduzir o when como quando. E o while a gente vai traduzir como enquanto, beleza? Enquanto. Qual a diferença dessas duas palavrinhas? Eu vou utilizar o when em frases no passado quando eu quiser me referir a algo que aconteceu lá no passado. Já o while eu vou utilizar para indicar que uma ação estava acontecendo ao mesmo tempo que outra. Por exemplo, com o when, olha só. Eu conheci Joãozinho quando ele estudava na escola. Então, assim, reparem que ele estudava, ou seja, eu conheci ele quando ele estudava. Reparem que a ação estudava já aconteceu. Porém, esse while, que é o enquanto, ele vai ser utilizado quando duas ações aconteceram ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estava escutando música enquanto Pedro estava limpando a casa. Então, reparem que eu estava escutando música ao mesmo tempo que ele estava limpando a casa. É muito fácil e muito simples o uso do when e do while. Beleza? Então, novamente, o when, a gente vai traduzir como quando, ele vai ser utilizado aí quando uma ação ocorreu no passado. Tá? Quando aquela ação já foi concluída. E o while vai ser utilizado quando eu tenho aí duas ações simultâneas, ou seja, que aconteceram ali meio que ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. Aí eu tenho, pessoal, prestem atenção a alguns exemplos aqui para vocês. Eu tenho a número 3 que diz assim, verifique aí outras sentenças do artigo, leia novamente e escolha a timeline que melhor representa isso. Bom, não precisa... Essa número 3, a resposta é esse segundo aqui, beleza? Esse exercício aqui é muito chato. Então marquem logo, a resposta é esse daqui, certinho? Marquem o X, por favor. Essa é a resposta. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a página número 8. Vou explicar o exercício da página número 8. Prestem atenção. Número 1 da página 8. Preencha as lacunas com os verbos entre parênteses aí no past continuous. Reparem que eu tenho na número 1 da página 8, prestem atenção. Eu tenho aí frases que vão da letra A, que começam na letra A e vão até a letra J. E para cada uma dessas frases eu tenho verbos entre parênteses. A gente vai colocar esses verbos, pessoal, no past continuous. Porém, prestem muita atenção. Como assim prestarem atenção? Por exemplo, na letra A eu tenho o verbo ride, entre parênteses, tá vendo? Esse ride, pessoal, é andar de alguma coisa, ou andar de bicicleta, ou andar a cavalo. Certinho? Então reparem que nessa frase da letra A eu tenho assim, o cowboy. Já começa assim, the cowboy. O cowboy. Cowboy, pessoal, é ele, né? Masculino, terceira pessoa do singular. O verbo to be, prestem atenção que no past continuous a gente tem que ter verbo to be, não é? E qual é o verbo to be? Prestem atenção. Qual a flexão do verbo to be no passado da terceira pessoa? Was. Então a resposta vai ser, the cowboy was... Não tem o ride aqui? Riding. Vocês vão colocar com ing. Aí o que acontece? Olha, os verbos que terminam com letra E em inglês, a gente tira a letra E e acrescenta o ing, simplesmente. Beleza? Essa é a resposta da letra A. Se vocês quiserem copiar, já dei uma pausa no vídeo, copiem. Na letra B, pessoal, a gente tem o verbo swim, que é nadar, e por aí vai. Então prestem bastante atenção no sujeito de cada frase e nos verbos que estão entre parênteses, beleza? Terminando a número 1, vocês vão fazer a número 2. A número 2 pede para que vocês observem as imagens. Olha, eu tenho 3 imagens aqui. Observem essas 3 imagens. E complete aí as sentenças com os verbos da caixa no Simple Past ou no Past Continuous. Tá? Então a gente pode preencher tanto no Simple Past, que é o que a gente viu no bimestre passado, quanto o Past Continuous, que é isso que a gente está vendo hoje, beleza? Por exemplo, na letra A diz assim, the little girl, a garotinha, aí nós vamos procurar a garotinha. A garotinha está fazendo o quê, pessoal? Ela está assistindo TV, não é? Se ela está assistindo TV, mas a gente está falando passado, né? Essas fotos representam o passado, então ela estava assistindo.
Então a letra A da número 2 aí vai ficar assim, olha. Deixa eu apagar aqui o quadro. Was watching, beleza? Já completem aí. Was watching TV while her mom was doing. Beleza? Então a segunda lacuna, was doing. Certinho? Então essas aqui são as respostas da letra A da número 2. Deem uma pausa no vídeo, copiem se vocês quiserem. E assim vocês vão completar a letra B e a letra C também, beleza? Terminando a número 2, vocês vão para a página número 9, meninos. E vocês responderão aí a número 3. A número 3 pede o seguinte. Questão número 3 da página 9. Ela pede o seguinte, olha só. Last night, ontem à noite, as luzes elas se apagaram, né, nessa construção. Escreva o que as pessoas estavam fazendo naquele momento. Use as expressões nas caixas para te ajudar. Eu tenho aí, pessoal, um exemplo. Eu tenho, digamos que, algumas pessoas, e elas estavam, digamos que, num prédio, tá? Elas estavam num prédio e as luzes desse prédio se apagaram. E aí vocês irão escrever frases utilizando, pessoal, essas frases que estão nesses retângulos azuis, né? Por exemplo, reparem que nesse primeiro quadro eu tenho aqui o Mr. Michael e eu tenho The Dawson Children, tá? Eu tenho meio que os nomes dos personagens nesses quadrinhos em cima deles, tá? E aí vocês vão escrever frases. Por exemplo, a primeira frase é a seguinte, olha. Mr. Dawson was reading the newspaper. Tá? O Mr. Dawson estava lendo o jornal. Então essa seria a resposta aí, uma das. Número 3, olha só. Número 3. Mr. Dawson. Deixa eu ver como se escreve Dawson. Mr. Dawson was reading the newspaper. Was reading the newspaper. Para quem quiser aí dar uma pausa, para poder copiar, deem a pausa e copiem no livro. Beleza? Essa é uma das frases que vocês poderiam fazer. Certinho? Então façam um número de frases, pessoal, o maior número que vocês conseguirem, tá? Por exemplo, o Mr. Dawson estava lendo o jornal, né? E a gente sabe que ele estava lendo porque, olha nesse quadro, ele está com o jornal na mão, certinho? Então, seguindo esse modelo, vocês farão as outras frases. Por exemplo, nós temos a Miss Dawson. Ela está secando o cabelo. Aí vocês vão escrever em inglês o que ela está fazendo. Beleza? E o que eles estão fazendo está escrito bem aqui, nesses retângulos azuis. Certinho? Newspaper, pessoal, é junto, tá? Eu coloquei separado por causa do espaço, mas newspaper é uma palavrinha só. Newspaper. Certinho? Então esses são os exercícios para hoje. Façam aí. Eu vou deixar na plataforma, pessoal, prestem atenção. Eu vou deixar na plataforma o gabarito das páginas número 10. Isso, vou deixar o gabarito da página número 10. Quando eu deixar o gabarito lá na página número 10, deem um zoom na página, porque, por exemplo, quando eu posto alguma coisa lá na plataforma, que nem no final do bimestre passado, eu postei todas as páginas dos livros com as respostas. E dava para ver as respostas, porque se eu postei lá é porque dava para ver. Tá? Então, assim, deem um zoom. Eu creio que não é possível. Alguns alunos entraram em contato comigo dizendo que não conseguiam enxergar. Aí eu pensei assim, ué, mas eu consigo enxergar aqui, eu dando o zoom, eu consegui enxergar. Tá? Então, assim, prestem bastante atenção, deem um zoom na página. Aparentemente pode parecer embaçado, mas deem um zoom, certinho? Para vocês poderem copiar certinho. Então façam essas atividades que eu pedi para que vocês fizessem. Eu vou deixar o gabarito da página número 10 na plataforma para vocês poderem preencher o livro de vocês. E na quarta-feira a gente vai fazer a correção desses exercícios que eu pedi para que vocês fizessem hoje. Beleza? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo começo de semana, uma semana maravilhosa. E até quarta-feira na nossa aula ao vivo. Tchau!